Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa aqui no canal Saber Condomínios. Hoje nós temos dois convidados especiais, David da empresa Certa Elevadores e também o nosso amigo, companheiro Raider, também lá da Casa dos Síndicos de São José. Hoje nós vamos bater um papo aqui com eles. Gostaria que você compartilhasse o vídeo e também desse um like ali. Se você puder, se inscreva também no canal, tá ok? Contamos com a colaboração de vocês aí. Vamos lá. Bom, vamos começar com o Raider. Raider, muito obrigado, meu querido, por estar aqui hoje, de ter aceito o convite, de poder nos honrar aí com a tua visita, com a tua presença, né? Agradeço. David também, o companheiro, está sempre junto com a gente aí. Muito obrigado, David, mais uma vez. Nós já fizemos outros vídeos, mas o David também sempre prontamente junto com a gente, colaborando, cooperando aí com o canal. Pode ser. Pessoal, vamos lá. Eu acredito que hoje nós temos a oportunidade aqui de ter um prestador de serviço e um empresário que tem um aplicativo de prestação de serviço, né? Isso é bastante raro, mas creio que seja oportuno para a gente falar um pouquinho sobre prestação de serviço, né? Como é que está esse mercado, como é que está na questão dos condomínios, como é que está funcionando isso, talvez dando aí algumas dicas, né? Para os síndicos aí que nos acompanham. Então eu gostaria de conversar primeiro aqui com o Raider, né? Raider falar para a gente um pouquinho aí sobre o trabalho da Casa do Síndico, o que a Casa do Síndico vem desenvolvendo aí ao longo desse período em que ela está no mercado, Raider. Então, o período que a gente está no mercado já são 10 anos, tá? A Casa do Síndico, ela nasceu dos problemas, né? Eu fui empreiteiro durante muitos anos e empreiteiro de porte médio para grande, né? Tinha em torno de 700 funcionários. E é uma coisa que eu observei bastante, é o mercado, né? Esse mercado condominial, ele é um mercado bilionário, né? É um mercado que, se você abrir a janela aqui, você vai ver só prédio e aonde não tem já está nascendo outros prédios. E esse prédio erguido, ele tem manutenção obrigatória enquanto ele estiver de pé, né? 80, 100 anos. Cria uma demanda, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo que ele é um mercado bilionário, ele é um mercado fragilizado pela falta de profissionalismo, tanto da parte do síndico, né, que não são todos, né, e também na parte das empresas também não são todas, mas a maioria, né, porque hoje as pessoas, o que elas veem? Veem um mercado que tem demanda obrigatória, o cara tem que limpar a caixa d'água, tem que fazer os laudos do bombeiro, tem que pintar, tem jardim, tem um monte de coisa, né, e ele tem que fazer essa manutenção. Só que muitas vezes tem empresa que eles não estão tão qualificados assim, né? E aí pega as obras e pega entrada e some, e o síndico fica na pele de desespero, porque na hora de votar todo mundo vota, mas na hora que vai executar e dar problema, a culpa é do síndico. Sempre foi assim, entendeu? Queira ou não queira. Então, o síndico hoje ele tem um suporte com a Casa do Síndico, né, que quando ele pegar qualquer tipo de obras e serviço dentro do condomínio, ele não vai mais se preocupar em abandono de obra, ele vai ter aquilo que ele contratou pelo valor que ele contratou. Então, juntando esse mercado, né, que é muito bom, e também de frente com a falta de qualidade, a gente teve essa ideia de montar a Casa do Síndico, onde é uma qualificadora, tanto do síndico quanto das empresas, porque o síndico também, muitas vezes, ele não sabe de tudo, né? Ele não sabe de todas as normativas, e muitas vezes esse cara ele entra num grande problema para a vida dele, porque se der qualquer problema ali de falta de conhecimento dele, por exemplo, deu um sinistro, alguma coisa, e ele alegar que não sabia, não tem como, ele tem que saber como síndico, entendeu? Na verdade, a falta de conhecimento não isenta ele da responsabilidade, né? A responsabilidade, infelizmente, exatamente, que é onde ele entra nesse vamos dizer assim, mercado, e o mercado muitas vezes ele vai arrumar um problema pro resto da vida dele. Então o que a Casa do Síndico faz? A gente se titula um auxiliar gratuito do síndico. Hoje a gente tem toda uma equipe de engenheiro, advogado, técnicos, né, que a hora que o síndico tiver algum problema, a gente consegue orientar ele de uma forma correta para que ele não caia nessas armadilhas. Um suporte gratuito, né? Exatamente. Mas eu sei que tem bastante coisa para falar aí, nós vamos entrar devagarzinho nesse assunto, né? Ele é bastante amplo. David, como é que está o mercado de elevadores, como é que está funcionando aí, quais são as dificuldades, quais são as dicas que você tem para passar para a gente hoje, David? Bom, hoje melhorou bastante, as pessoas
perderam um pouco daquela lei que tem que ficar com a fabricante, até pela prestação de serviço que é dada, né? Então é visto que empresas menores oferecem, além de preços melhores, um serviço melhor, um serviço com mais atenção, com mais cuidado. É aquele trabalho que tu liga, tu solicita uma coisa pequena, um botão no terceiro andar, no mesmo dia resolvido, no mesmo dia é realizado com um preço melhor. Às vezes o preço nem está tanto atrelado a isso, mas mais a rapidez, a eficiência, porque o elevador hoje parando, dando qualquer problema, é um incômodo para todo mundo, né? Para o transtorno, né? transtorno imenso. Isso sem a gente falar que ele está parado, mas com um pequeno problema, um barulho, gera insegurança. Um botão que não funciona, gera atrito porque o meu andar não está funcionando, enfim. Então hoje essa rapidez na velocidade do atendimento conta muito. E é aí que as empresas menores estão entrando, porque as multinacionais estão deixando a desejar. A multinacional normalmente ela é muito engessada, né? Porque são uma hierarquia que existe, né, entre os departamentos e às vezes para tomar uma decisão pequena acaba levando 3, 4 vezes mais o tempo, né? Até pela demanda, né? Às vezes um técnico fica responsável. Às vezes até uma boa empresa, mas a característica dela por ser grande, né, ela acaba realmente sendo um pouco mais engessada, né? Ao passo que a pequena ela tem uma flexibilidade, uma agilidade talvez um pouco mais nesse sentido, pelo menos, né? Sim. E a gestão, né? A gestão acaba colocando mais de 100 equipamentos por técnico, onde dificulta muito a resposta rápida, né? Até para visando lucro, enfim. Então hoje a gente consegue ganhar essa fatia do mercado dessa forma, atendendo rápido. E aí tu atende rápido atende o outro dá de referência. É um atendimento mais personalizado. Sim, mas com mais cuidado, na verdade. Um cuidado que hoje é o que você comentou, que o síndico precisa, que seja rápido, que seja eficiente, que não seja aquela fortuna, que seja mais transparente, batendo foto do item danificado, batendo foto do item substituído, resolveu, fechou com a necessidade. Eu tenho observado o trabalho da SETA aí ao longo do período que a gente está caminhando junto aí, né? E o que a SETA pensa em fazer em relação ao conhecimento do síndico, né? Para que ele possa ter uma capacidade maior de analisar, né, as situações que são pertinentes ali a problemas com o elevador, como é que ele pode, talvez, estar enxergando melhor isso, né, para que ele possa também analisar se a empresa está prestando um bom serviço, se a empresa não está prestando um bom serviço, o que a SETA pensa em fazer em relação a poder estar proporcionando para os seus clientes, né, talvez uma gama maior de informação, um treinamento, um aperfeiçoamento. Existe essa ideia, existe esse pensamento? Existe. Há tempo que a gente ministrou curso para bombeiro, por exemplo, para fazer primeiros socorros sem identificar o equipamento, que pode trazer a informação para o síndico, porque nem sempre é legal o síndico ter essa responsabilidade, né? Mas existe treinamento que pode ser feito, mas uma coisa que é legal, que é na prática, é a RIA, que é o relatório anual de manutenção. Então ali eu consigo colocar, a gente consegue colocar toda a informação do condomínio, o que ele gastou nesse ano e o que ele precisa investir o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3. Então é de uma forma prática que o síndico consegue ler e ele vê como está a máquina dele, como está a máquina, o cabo de tração, os itens mais numerosos, né? Como está o quadro de comando dele, se está muito desatualizado ou não, se ele está com risco de queima até pelo tempo. Então isso ajuda o síndico a ter a informação resumida, do que ele precisa. Porque o síndico não precisa de informação da pintura, precisa de informação da caixa d'água, precisa de informação de vários itens. Dessa forma ele consegue um resumo do elevador. E ninguém vai contar a historinha para ele e daqui 6 meses pegar ele de surpresa. Tem que trocar um cabo que custa 25 mil reais. Na verdade, é o que a gente observa, o Heider até comentou, é essa falta, às vezes, de conhecimento técnico, né? Porque Sim. a maioria dos síndicos começa orgânico lá, né? Isso, Ninguém quer, o cara, eu vou, né? Sim. E aí Mas são as empresas qualificadas para orientar esse síndico. Então precisa ter esse movimento, porque assim, a gente luta muito na questão de poder levantar uma bandeira hoje no meio dos condomínios, uma bandeira da qualificação, né? Da qualidade, né? Porque às vezes o preço ele está muito em foco. Eu percebo assim que faz-se 3 orçamentos, 4 orçamentos, mas o preço parece ainda prevalecer na maioria das situações como um fator preponderante
para uma decisão, né? E o que a gente quer na realidade, por isso que eu te fiz essa pergunta, é talvez trazer mais conhecimento, trazer mais informação e melhorar esse nível de conscientização dos condôminos e também dos síndicos, para que eles possam se ater, no momento de uma escolha, a não focar somente em preço, né? Às vezes tem uma frase comigo que é assim, o barato é o melhor, né? Pelo melhor preço, e não simplesmente comprar o melhor preço. Sim. Porque às vezes você abre mão da qualidade, você abre mão de receber uma manutenção mais adequada, que vai prevenir, talvez, né, de não ter que fazer investimentos em reposição de peças, enfim, né? Porque às vezes um equipamento mal cuidado vai sofrer um desgaste desnecessário, né, por falta de manutenção, e acaba trazendo um prejuízo para o condomínio, né? Eu volto então a falar com o Heider, né, Heider? Bom, como é que você vê, Heider, o que a gente pode fazer em relação a nós aumentarmos esse nível, né, de conscientização? Você que é uma pessoa que tem defendido muito a questão da qualidade, né? Nós temos conversado muito sobre isso, trocado ideias, né, do que a gente pode fazer. Mas eu acredito que a Casa do Síndico, né, como uma empresa que trabalha justamente na questão de garantia de serviços, deva ter alguns projetos em relação à melhoria dessa questão da conscientização, né, de que nós temos que realmente empreender um esforço em função da melhoria da qualidade, né? Sim. Essa qualidade, a Casa do Síndico, ela, inclusive os nossos filiados, eles todo mês a gente tem uma reunião para que a gente mantenha eles dentro de um padrão de uniforme, IPI, NR, atendimento, modelo de orçamento, uma série de coisas. Mas também o síndico, ele é responsável por essa qualidade, exatamente o que a gente estava falando anteriormente não é nem valor, do preço do serviço aplicado, né? Então, a Casa do Síndico, ela tem como negócio também orientar o síndico, porque esse síndico, ele sabendo que a empresa tem que ganhar dinheiro, que a empresa ela não é, vamos dizer assim, obrigada só a servir o condomínio, mas ele tem que ter um retorno financeiro para que ele possa comprar um equipamento melhor, para que ele possa ter um uniforme, que ele possa atender o síndico com a qualidade. Então, como esse mercado ele é muito extenso e tem muita concorrência, então o síndico ele consegue qualquer obra por qualquer preço que ele quiser. Só que isso, normalmente, quando é muito fora do padrão, essa obra ela não é entregue, né? Então, a gente tenta orientar o síndico, né? Inclusive, nós temos um procedimento lá que a gente ajuda muito o síndico, que é o simulado, né? Esse simulado ele dá o custo da obra. Então, o síndico vou pintar o prédio, mas o síndico ele não tem como saber tudo, né? Então, muitos sabem, mas como é que o cara vai saber quanto é que é uma calçada, uma pintura? Então, a gente pega o nosso técnico lá, nosso engenheiro, vai lá e faz um simulado, faz uma tabelinha e explica para ele, o material é tanto, mão de obra é tanto, vale transporte, vale refeição, custo da nota, tal, e lucro da empresa. Muitas vezes eles nem colocam lucro, eles colocam só os orçamentos. E aí, a Casa do Síndico, como garantidora, a gente só dá garantia dessa obra e serviço do mínimo para cima, porque tudo tem um preço, né? Então, dali a gente consegue a qualidade, consegue que o síndico entenda por que aquela obra custa aquilo ali, e fica mais fácil até de ele passar para os moradores, né? Porque hoje o morador, você pode passar uma planilha linda de orçamento, o que ele vai ver? Ele vai ver lá no final o valor, ele não quer saber, né? Como é que está ali no meio. E aí, a hora que ele for receber essa obra, ele quer como se fosse de ouro. E aí o mercado, um mercado desse que a gente fala que é um mercado fantástico, vira bagunça, que é o que acontece hoje, né? A gente percebe essa desorganização, né, na verdade, né? Eu acho que a palavra seria ajustar um pouco mais, organizar isso um pouco mais. E o que você falou realmente faz sentido. A gente que vive no meio, a gente presencia casos assim, né? O pintor começou a pintar o prédio, parou no meio do caminho, né? Comecei a fazer uma obra aqui para dar um upgrade na garagem do prédio, colocar carregadores elétricos, tomadas e tal, pontos de carregamento. Daqui a pouco a obra está parada, porque não, os caras foram embora, correram, não deu certo, a qualidade estava ruim, mandei parar. Então, para evitar esses transtornos e essas situações, né? Você falou algo interessante ali, que então na verdade existe uma planilha, né? E ali essa planilha tem todos os dados. Então, por exemplo, quero fazer uma pintura no condomínio, você tem uma planilha com todos os dados, os cálculos, então já fundamentados, né? Tudo por experiências e tal.
E é um engenheiro que faz, né? Um técnico. É um profissional capacitado, né? E Exatamente. que aquilo ali aplicado dá certo, Com certeza. né? Dá certo, dá resultado, né? Então o condomínio diminui drasticamente os riscos dele, né? E ele tem a garantia ainda de receber uma mão de obra de qualidade, né? Um serviço de qualidade, né? Porque a empresa ela já faz parte de um grupo onde ela tem uma qualificação, não é qualquer uma que a gente pega lá. Por isso que eu falo até para as empresas, a gente não é um site de venda, a gente, na verdade, está dentro do processo. Né? Então, se der problema lá na obra, o síndico ele nem liga para a empresa, ele vai ligar para a casa do síndico. Se esse cara não deu conta, a gente tira essa empresa e bota um outro filiado e o síndico vai ter aquilo que ele contratou pelo valor que ele contratou. Então, o síndico ele começa a pensar, pô, para que eu vou fazer pegar a obra fora da casa do síndico, sendo que eu tenho garantia, eu tenho historiador, eu tenho um aplicativo que é todo meu operacional e quando der problema, a casa do síndico é um suporte, porque hoje eu consigo dizer que o síndico é um cara sozinho, assim como a empresa, né? Se der certo, deu, se não der, ele, né? Então a casa do síndico é exatamente o que você falou, não tem nenhuma regulamentação, mas quem está no nosso meio já tem a regulamentação, porque o síndico já está sabendo como é que funciona, ele sabe que quando a gente vai pintar tem que ter uma coragem, tudo que for necessário a gente já orienta esse síndico. E a empresa mais ainda, porque a empresa ela é super cobrada, né? Por que a gente não tem problema com obras? Estou há 10 anos no mercado, eu nunca tive, não vou falar assim que nunca tive problemas, mas assim, de deixar um condomínio para trás, do síndico não ter aquilo que a gente estava no contrato, nunca. Né? Mas por quê? Porque a casa do síndico, ela visa muito, como eu já fui empreiteiro, que eu falei que eu tive mais de 700, eu me ponho no lugar daquele cara e vejo o que ele realmente necessita, para quando ele for fazer a obra, os buracos que tem no caminho, eu já falo, como eu já conheço, eu consigo fazer com que ele desvie, que é valor, orçamento mal feito, não saber não saber dizer não para o síndico, porque o síndico, começou a pintar aqui, tá pintando aqui, daqui a pouco aquele negócio que nem estava no contrato começa a dar problema. Então a gente tem dois pesos, duas medidas, o que é para o síndico é para o síndico, o que é para a empresa, e aí tem um contrato que está dizendo isso. Qualquer coisa fora desse contrato a gente tem que fazer um aditivo e aí a gente começa tudo de novo, entendeu? Então, e por que a gente não tem problema? Porque as empresas, elas são mensalistas, a gente não cobra comissão. Né? Então, é uma visão que a gente tem de não ser um peso financeiro nas costas das empresas. Então, as empresas pagam uma mensalidade lá de R$ 198 por mês e não pagam mais nada. E aí, quando esse prestador de serviço defronta com o valor que ele me paga, com um monte de demanda que a gente tem de 10, 15, até 20 demandas por dia, esse cara, mesmo que ele é ruim, ele começa a ficar bom. Por quê? Porque ele não vai querer sair dali. Porque hoje, para você chegar num síndico e ir lá no condomínio, é a coisa mais difícil que tem. O síndico nunca dá, o porteiro não dá o telefone, né? Mas hoje, pela casa do síndico, o síndico tem garantia, tem acompanhamento de obra, tem um aplicativo, tem um monte de coisa. Esse síndico vai na mão desse prestador de serviço e esse cara não vai querer ficar sem ele. Então, mesmo que ele é ruim, ele começa a ficar bom. E aí, o que a gente está fazendo, que é um dos objetivos da casa do síndico? Mudar a cultura da prestação de serviço, tanto do prestador de serviço quanto do síndico. E aí, eles vão trabalhar de uma forma organizada, o cara vai ganhar dinheiro, o síndico não vai... muitas vezes ele pega uma coisa mais barata, mas lá na frente ele tem um prejuízo que acaba ficando mais caro. Então a gente conseguiu, né, quem está no nosso meio, de trabalhar de uma forma correta, porque não existe nenhum, um órgão do governo que faz isso, ou é a casa do síndico. Eu particularmente não conheço nenhuma empresa que faz isso, acho que vocês são os pioneiros. Tanto é que a gente já está em 6 estados, sendo muito rápido, né? E todo mundo aderiu porque é uma coisa para o síndico de graça, né? Eu acredito que quando a pessoa entende a ideia, né, ela compra. Certo? Por quê? Você passa a ter, diminui a possibilidade do síndico ter um incômodo, né, ter que mover uma ação, ter que, enfim, os transtornos, né, que o próprio condomínio vai ter uma cobrança em cima dele, por que a obra está parada, ou ficou mal feita, ou não está dentro do prazo, ou esses caras estão trabalhando sem EPI, né, olha o risco aí que a gente está correndo. Porque são uma série de fatores que estão envolvidos ali nessa operação, né? Não é só simplesmente pintar, né? Tem toda uma responsabilização ali que precisa ser também contada. Inclusive a parte de nota fiscal, tem muitos sítios que nem pega nota, pega recibo, ou contrata a empresa MEI, daqui a pouco tem que pagar os impostos da empresa. Então a gente tem condições de orientar bastante, tanto a empresa quanto o condomínio. Então vocês fazem toda essa assessoria, desde do orçamento, contratação,
até o andamento da obra e a entrega da obra. E é importante se dizer isso porque a casa do síndico, o síndico ele não tem fidelidade nenhuma, ele não tem obrigação nenhuma, é começo, meio e fim daquela obra. Então não é porque ele ouviu falar da casa do síndico hoje, ele vai fazer um cadastro e ele tem que fazer tudo para não. Ele vai fazer a hora que ele precisou de alguma coisa, clicou lá no aplicativo, começo, meio e fim daquela obra. Então a gente deixa bem à vontade, por quê? Porque esse cara, eu só estou trazendo benefício para ele, ele não paga nada, é de graça, entendeu? O que eu quero do condomínio? Demanda. Porque se eu tenho demanda, aquelas empresas que me pagam a mensalidade, elas não vão sair porque ela tem demanda. E se eu tenho mais demanda, eu tenho mais empresas onde eu ganho dinheiro. Então se eu tiver lá 500 empresas filiadas numa cidade, eu tenho 100 mil reais limpo. Eu já tenho toda a estrutura, né? Eu costumo dizer que quando eu era empreiteiro, eu faturava 1 milhão, 1 milhão e 200, cada devendo 1,5 milhão, porque tem ação trabalhista, tem almoço, tem imposto, tem montagem. Aqui não, a casa do síndico, por isso que a gente não é uma bigorna nas costas do prestador de serviço. A gente quer que esse cara fique o mais à vontade possível e dê demanda para ele, porque o dia que eu falo para ele, cara, ó, deu um problema, tu vai lá que senão eu te tiro. O cara, ele vamos dizer assim, não é medo, mas ele tem um receio de sair da casa do síndico, porque, pô, ele toda hora está recebendo demanda. Ele sair amanhã, ele não tem mais essas demandas. Então, isso faz que a qualidade dele aumenta, né? E é o que eu acredito que, inclusive, há a previsão do próprio prestador de serviço também, que ele vai se adequando. Então, na realidade, eu reitero aqui essa questão, né? Porque, olha, você como síndico recebe todo um auxílio, né? Todo um apoio, sem custo nenhum. Você como síndico, você tem ali uma empresa, uma equipe que está te ajudando gratuitamente a fiscalizar a obra, a cobrar com o pessoal, né? Se aquilo está ali acontecendo realmente como está descrito lá no contrato, certo? Exatamente. Você tem ainda a garantia de que se algo der errado no meio do caminho, você entra, faz uma intervenção e ainda continua a obra até o final. Isso, certo. Tira aquela empresa infratora do meio, porque o contrato não é dele, é nosso, né? A gente tira essa empresa e bota outra. Ou seja, o síndico tem aquilo que ele contratou pelo valor que ele contratou. O que pode dar problema no meio disso aí? É a obra demorar mais um pouquinho, mas é melhor demorar um pouquinho do que ele ficar com prejuízo do cara pegar a entrada e ir embora, entendeu? Mas se vai ter uma intervenção, você vai trazer uma equipe para terminar o serviço, é melhor que entrar num processo de ação, parar a obra, até achar outro, orçar de novo, fazer de novo, se incomodar, muitas vezes não recebe, a empresa já sumiu, já tem outro CNPJ. Então, na casa do síndico, a gente tem uma coisa que vale muito, né, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso tesouro, que é o nome. O dia que a casa do síndico, né, por exemplo, hoje a gente está aqui, quantas pessoas vão ver isso aqui? O mundo está muito globalizado. Então, se eu falar para o síndico, eu vou dar garantia para ele e não acontecer, amanhã a minha empresa ela acaba, entendeu? Então, por isso, né, que a gente mexe com pessoas, né? Mexer com pessoas sabe que é complicado. Por isso que existe o contrato. Se o contrato está lá, pô, vou pintar essa sala aqui, e aí está lá no contrato, pintura da parede, teto, a gente bota a cor, bota tudo, né? Você vai pintar a porta, se não vai, então a gente bota tudo. Memorial descritivo. Exatamente. Aí vai estar lá dentro do contrato. Se por acaso o síndico, tá pronto, pô, meu cara pintou, não pintou aqui a porta, eu vou lá no contrato, ó, não tem porta. Se tiver porta, a empresa tem que pintar. Se não tiver, ele tem que fazer um orçamento, né, para poder fazer um aditivo. Então, é isso aí que dá certo, porque tem que ser entregar aquilo que foi contratado pelo valor que foi contratado. Só que hoje em dia, o síndico não, mas eu já tinha falado para ele fazer. Cara, falava não existe falar, tem que estar no papel, até porque tem uma empresa de fora cuidando, que é a casa do síndico. E aí o cara tem aquilo que ele contratou pelo valor que ele contratou, entendeu? Então, isso é bacana, até puxando para o meu lado. Modernização de elevador. Às vezes tu entrega um orçamento e fala, mas um valor muito alto. Tu compara com outros, às vezes o contrato da outra empresa não tem a marca que é o quadro de comando, que se influencia no valor, ou o prazo de execução, ou essas características, tem teto, tem revestimento, banana, exatamente. É que às vezes ele não é equitativo, né? Você orça uma coisa com uma pessoa e orça outra coisa com outra pessoa, com e aí, empresa, né? Tem um outro ponto, a casa assim, provavelmente vai pesquisar o quê? Como que está as CMDs, se tem todas, se a empresa realmente é índole ou não, né? Contrato social, quanto que é o capital social para ver se quebra ou não quebra. Se os funcionários ou os terceiros têm contrato de prestação de serviço para não gerar um problema síndico, porque se um desses funcionários acontece um acidente no condomínio, o condomínio pode ser solidário. Sempre, né? Ele pode não, ele é, né? Independente de qualquer coisa, ele é solidário. Mesmo que você contrate uma empresa, né?
e essa empresa, por exemplo, vamos dizer que eu fui o agente lá, o cara que fez a contratação, né? Mas eu terceirizei com alguém, vamos criar uma situação aqui. Se eu sumir do mercado e essa empresa sumir do mercado, eu sou o responsável. Vamos supor que alguém se acidentou na obra e morreu. Aí tu vai lá ver, a empresa, né, não tem registro, então, a empresa tem que ter no mínimo um seguro social. Então assim, ó, aí o que tu está falando agora bate com o que o Ryan está fazendo, né? O que acontece? E também tem a ver com a pergunta que eu fiz no começo. O que a gente pode fazer, né, reunindo esforços, talvez as empresas que têm interesse em realmente prestar um serviço de qualidade, permanecer no mercado, serem reconhecidas por aquilo que elas fazem. Porque eu acho que uma empresa ela tem que, antes de pensar em lucro, pensar em ser solução, né? Sim. Então, poxa, primeiro, o que eu vou oferecer? Eu estou no mercado para quê? Para oferecer o quê para as pessoas, né? É a satisfação pessoal mesmo, né? De tu ter um negócio que resolve, né? Que resolve problemas, né? Porque assim, eu acho, uma opinião minha, todo mundo está no mercado para ganhar dinheiro. Cara, mas nem tudo é dinheiro. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, saber também os limites da nossa empresa. Às vezes pode surgir lá um emprego, uma contratação e dizer, cara, eu não sou habilitado para isso. Isso aí eu tenho um cara aqui que faz, né? Ter essa, digamos até, humildade, mas não se envolver em coisas que não está pronto, que não está preparado para aquilo, né? Que a empresa não tem qualificação para fazer, né? Mas eu queria até colocar o seguinte, isso tudo vem de encontro a isso. Talvez nós devamos levantar essa bandeira de qualidade, né, com o intuito de trazer cada vez mais informação. Um canal é uma ferramenta para isso, mas a gente precisa contar também com o apoio das empresas que querem isso, que desejam isso, né? Porque porque eu vejo que o mercado de síndicos está cada vez mais exigente, eles estão se qualificando, eles estão mudando a realidade deles. E inclusive fala-se que síndico vai ser a profissão regulamentada, enfim, eu acredito que isso vai acontecer, né? Já demorou, inclusive. Já deveria até ter acontecido, né? Mas hoje eu conheço síndicos assim maravilhosos, os caras são top, os caras entendem de lei, entendem de código civil, entendem de tudo. Então esse pessoal, eu tenho certeza que não vai querer contratar qualquer um a qualquer preço. Mas a gente precisa ajudar talvez aqueles que ainda não estão nesse nível, né? E eu acho que a disseminação da informação, por exemplo, quantas coisas precisa para contratar uma empresa de prestação de serviço elevador? Olha só, né? Quantas coisas precisa a gente saber para contratar uma empresa de pintura, né? Uma empresa de reforma, vai trocar um piso, enfim, pessoas trabalhando de altura, né? Pessoas mexendo com equipamentos, que às vezes pode estar fazendo um trabalho lá, fura na autoprodukção de gás, pode causar um transtorno. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar e conscientizar o mercado dos perigos e das responsabilidades que eles estão envolvidos ali, porque é justamente isso. Eu não sabia, não vai resolver, né? Até pegando um gancho nisso que você está falando, e que o nosso colega falou também, a casa do síndico, quando o síndico pede lá no nosso aplicativo, ele tem no mínimo 3 orçamentos que o síndico precisa ter no mínimo 3 orçamentos. Mas a gente tem dinheiro mais. Aí ele vai lá e escolhe quantas empresas ele quiser. Mas uma coisa boa, até que você falou ali de seguro e tal, todas as empresas filiadas da Casa do Síndico, elas são passadas, vamos dizer assim, numa pesquisa um crivo de isso, ver se o cara tem, se ele realmente tem o CNPJ ativo, se ele trabalha aqui em altura, tem as NR. Então, quando o síndico clica lá e ele pega alguma empresa da casa do síndico, ele pode pegar, ele não vai precisar ligar lá para ver onde é que o cara pintou, se ele tem a negativa, se ele não tem, porque a gente já fez isso. Por que a gente já fez isso? Porque nós somos garantidor. Então, se der algum problema lá, vai respingar em mim, então eu não quero, né? E a empresa, a gente, com essas reuniões que a gente tem mensal, a gente consegue botar o cara dentro do falar, cara, você entra onde é que você quer ir? Até onde você vai vender o almoço para comer a janta, ou você quer ser empresário de verdade? Sim. E aí a gente começa a trabalhar nessa empresa para que o cara vai lá, contrata engenheiro, contrata tudo aquilo que possa dar um problema lá para frente. Inclusive o próprio, agora, recente, 2 condomínios lá, obras grandes, mais de $500 mil, nós deixamos de pegar o serviço, por quê? Porque a empresa estava tudo certinho, só que o condomínio não tinha coragem, o síndico não queria colocar coragem. O que adianta o cara ter a ANR, ter tudo certinho e o síndico, o condomínio não está adequado? Então a gente é dos dois lados. Como a gente não cobra comissão,
Isso é essencial, porque, pô, uma obra de R$500 mil, eu ganhar 10%, se tiver coragem, se não tiver, eu quero o meu 10%. Então a Casa Síndica ela não tem esse pensamento de ganhar em cima da empresa e em cima do condomínio. E exige tudo isso que vocês falaram. Quando o síndico pega ali, já está tudo mastigadinho. Ele só vai olhar o contrato, assinou, a casa do síndico começa a ficar responsável por aquela obra. E aí, o que acontece? Principalmente o síndico profissional, isso que tu falou também, realmente tem curso a toda hora, tem live, tem um monte de informação para esse síndico. E a maioria deles viu que é um mercado bom e estão se preparando para isso aí. Isso aí para nós é a melhor coisa que tem. É um mercado ascendente. Exatamente. E as empresas ela tem que acompanhar. Não adianta só o síndico ser um cara instruído e a empresa lá, aí o cara fica sozinho da mesma forma, né? E a gente conseguiu resolver esse problema do mercado, que é botar a empresa certa, né? E até os paralelos, assim, se a gente for fazer, né, por exemplo, o síndico de um prédio lá de 10, 15 apartamentos, ele tem a mesma responsabilidade que o cara lá que tem um prédio de 60 andares, 90 andares. 10 blocos, né? Olha só do que a gente está falando. O que talvez está diferenciando, claro, é a estrutura de cada condomínio que está fazendo a gestão, mas também o nível de conhecimento. Eu sei que hoje existem construtoras que já estão se antecipando, então elas fazem uma seleção dos síndicos que podem ser os gestores daquele empreendimento que eles estão construindo. Ou seja, olha como está aumentando o nível de consciência e de responsabilidade também, né? E a exigência tem um nível técnico do âmbito profissional do síndico, no caso. Então, assim, eu vejo que isso já está em movimento, mas precisa ser acelerado. Né? E esse síndico que você está falando, que é o cara mais preparado, o que ele traz com ele? Um zelador melhor preparado também. Hoje em dia tem zelador que o cara ele não pega nele, é o gerente do prédio que é o correto, entendeu? Então assim, esse mercado está mudando muito rápido, então a gente tem que acompanhar, tem que ficar atento, porque senão daqui a pouco ele vai começar a dar problema, né? Ou muitos que estão no mercado não vão conseguir ficar, porque não vai conseguir nem entrar dentro do condomínio, porque é muita tecnologia, muita gente preparada, e o cara chega despreparado, o cara na hora ele bate, o cara vem de chinelo aqui fazer orçamento, já não entra mais, entendeu? Eu tenho um exemplo bem simples, né? Nós temos um prédio ali que tem 16 apartamentos. E na última assembleia que teve, já foi falado em botar reconhecimento facial. Então, um prédio de 16 andares, cara. É um condomínio relativamente pequeno. Todos são importantes, né? Todos merecem atenção, não vou te fazer nenhum. Mas eu estou falando de proporcionalidade de tamanho. Tecnologia. O cara já está pensando, vou botar facial, segurança. O mercado de segurança cresceu aí definitivamente. Em contrapartida, aquela empresa que tinha lá o porteiro e tal, diminuiu mais. A tecnologia ela erra muito menos que o ser humano, né? Por exemplo, o cara dorme lá, o cara entra no prédio hoje, né? Então, só vai, essa é a lógica, sabe? É sempre estar evoluindo, e nós que estamos nesse mercado, nós temos que acompanhar, senão não pode ficar, porque o cara parou um ano e ele já está bem desatualizado. Né? Está tudo em evolução, né? Estamos vendo o do carro elétrico, tudo em ciência, né? Tudo loucura, né? Mas é importante, assim, ressaltar que tudo isso só vai funcionar se a gente realmente trazer mais conhecimento, né? Mais cursos. E não só cursos, assim, eu vejo que tem no mercado muito curso muito focado só na questão de se tornar um síndico, né? Mas eu acho que o curso deveria ser ampliado para níveis técnicos. Trazer mais conhecimento técnico também, isso fazer parte da exigência do perfil do síndico, né? Daquela pessoa que pretende ser um síndico. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for trabalhar na outra empresa, eu posso até chegar lá e não entender nada, mas se eu quiser permanecer nela, eu vou ter que adquirir conhecimento técnico para poder produzir alguma coisa com o tempo, né? Sem conhecimento, eu vou ser um peso. Então, às vezes, assim, a gente vê que a pessoa está ali fazendo a gestão do condomínio, mas ela está muito dependente, às vezes, de repente, de uma administradora, ou de um escritório de contabilidade, e ela tem que puxar mais essa responsabilidade para ela, e ela adquirir realmente conhecimento, né, para que ela possa fazer a gestão a partir de conhecimento, primeiro dela mesma, né, claro, tem situações que mais advogado, confiança. Talvez assim, eu acho que o conhecimento ele abre a tua visão. Então, a partir do momento que tu tem um conhecimento maior, tu enxerga mais coisas. Como é que tu vai falar com um cara, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim, orçamento de motor de portão eletrônico, né? Qual é o melhor motor? Qual é a marca que menos incomoda? Né?
Como é que eu analiso um simples motor de poltrão para poder saber que eu estou comprando bem o poltrão e se eu estou colocando o mesmo modelo com todos os orçamentos e tal? Porque assim, a disparidade é muito grande. Eu participei de orçamentos de pintura, cara, que começou em 20 mil e está em 100 mil. Eu disse, tá, mas o prédio é o mesmo? O que muda aqui? Eu fiz uma planilha toda, Raider, o que cada um pediu. Então, um pedia, por exemplo, 20 latas de tinta, o outro ia conseguir fazer com 15. O outro ia conseguir fazer com 10. Cara, então, para onde nós estamos caminhando? Né? A metragem é a mesma, é matemática. Cara, não tem. A própria embalagem do produto já diz que faz lá 80 metros quadrados com 2 de mão, por exemplo. Então, cara, não tem como você trabalhar assim. Né? O mercado está muito, sabe, aquém daquilo que precisa. Porque assim, quando a gente chama uma empresa para chamar ela para uma mesa de negociação, eu paro e penso, eu estou contratando uma empresa que tem um nível técnico que o cara vai me ensinar até o que vai ser feito, vai explicar, tinta acrílica, premium, né? Standard, econômica, qual é a melhor marca, mas essa aqui também é boa, por isso, por aquilo. A gente precisaria ter esse nível de profissional no mercado para tu poder dizer assim, não, a minha empresa realmente ela está preparada para atuar no mercado. Né? E a gente percebe assim que tu diz para o cara assim, tá, mas não, será que não dá para fazer com 2 de mão? Aí o cara, a gente pode até fazer, não sei. Não, cara, não dá para fazer. Para ficar bom, tem que ser 2, tem que ser 3. Né? Então, às vezes, deixa a gente um pouco indignado por causa dessas questões que são tratadas assim meio na brincadeira, sabe? Eu vou te dizer por que o mercado está assim, porque a gente dorme e acorda com domínio, né? Por que o mercado está assim? Porque assim, a maioria das pessoas, coisas que a gente evita lá na casa do síndico é ter o olho de tandera, né? Só para ganhar a remela, né? Então, eu acho assim, o sol ele nasceu para todo mundo, né? Todo mundo tem, claro, né? Ele pode ser empresário, mas o que acontece? Você tem uma empresa de pintura, aí você contrata lá um cara lá, o cara está descendo, aí pô, fechou a obra lá 500 mil, lá 600 mil. O pintor que está ali, ele imagina, pô, esse dinheiro podia ser meu, eu estou pintando, né? Só que ele não vê que uma lata de tinta custa R$800, que tem que ter todo o equipamento, que tem que pagar a nota, que tem um monte de coisa. Só que eu vou pensar, aí o que ele vai fazer? Vai lá e abre um MEI. Né? Ele abre um MEI e aí ele vai ser concorrente daquele cara que tem toda uma estrutura. Só que na hora de ele concorrer com esse cara que tem toda a estrutura, muitos, não falo todos, mas muitos síndicos falam, não, pô, o cara que pintou, o cara é bom, vamos pegar a empresa. Só que o cara, ele é técnico naquilo que ele faz, ele não tem a técnica da empresa. E aí ele não consegue pagar funcionário, porque aí ele vai ter que descer, não vai poder descer mais, ele tem que comprar marmita, comprar material, ele tem que fazer os orçamentos, já começa a virar uma bagunça o mercado. Então é aí que começa a dar problema. Né? Por isso que eu falo para o síndico, muitas vezes, pô, não, mas eu tenho lá, ele pintou aqui na frente, aqui, deu tudo certo aqui. Aí ela pintou o muro e ficou bom, vai pintar um prédio de 60 dólares. Mas tem muita mais coisas envolvidas, né? O cara pega uma corda lá, a corda tem que ter licença do metro, você pode usar, eu acho que é 6 ou 8 vezes, você não pode ficar. E o cara usa uma corda a vida toda, entendeu? Então tem muita coisa. Por isso que tem diferença de orçamento, né? Senão, né? E aí o síndico, né? Não falo todo, mas a maioria, não, pode ser que dê certo? Pode ser, mas se não dá certo, esse cara tá ferrado, cara. Entendeu? Traz um problema pelo CPF dele, não é nem como assim. Eu já vi síndico mudar do prédio por causa de problema de obra, que não termina, o cara embora e vem. Eu já vi isso também, pode. Aí ele fica sendo cobrado, ao ponto de tornar a coisa insuportável. Pois então, a gente percebe assim que realmente o conteúdo que a gente está abordando é muito amplo, né? Mas eu acho que é importante dar o primeiro passo, porque assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas em falar sobre isso, mas eu acho que a única forma, se eu estiver errado, vocês me corrijam, a única forma da gente começar a organizar isso é falando sobre isso. Sim. Porque se a gente não traz isso, né, de uma forma emergente, se não traz isso para a mesa, se não traz para a nossa realidade, como é que nós vamos fazer para melhorar isso? Sendo que é uma coisa que eu tenho certeza que a gente pode trazer qualquer síndico aqui, no mínimo uma história ele vai ter, né, de uma coisa que foi mal sucedida na questão da prestação de serviço, né, ou mais, tenho certeza que ele vai ter muito mais. E a gente entende que é o seguinte, isso vai continuar enquanto houver uma aceitação também, né? Agora, à medida que for estreitando, o cara vai também ou se excluindo do mercado, vai abandonar, ou ele vai melhorar, né? Que é o que você faz na sua empresa, que traz o cara para uma nova realidade,
né? Nós conversávamos outro dia que até chegou com prestadores de serviço ali, que hoje tem uma empresa, né? Com carro plotado, com equipamentos de segurança, quer dizer, o cara inclusive melhorou de vida. Só que esse cara que melhorou de vida, ele não só melhorou de vida só para ele, mas ele está prestando um serviço de mais qualidade, então automaticamente reflete lá na vida do síndico, na vida do condomínio, na vida do próprio cliente dele. colaborador dele, né? Todos são, de certa forma, são beneficiados. Então é isso que a gente precisa entender. Que essa corrente, ela não é só, porque tem que comprar o mais caro. Não. É você entender que você está pagando o justo por aquilo que você está recebendo, que é de ótima qualidade, né? Uma coisa tranquila, você vai contratar, não vai ter problema. Enfim, então te isenta de uma série de transtornos, de responsabilidades. Então acho que é importante a gente ter esse bate-papo, né? Vamos lá. David, o que você deixaria de mensagem hoje aí para as pessoas que estão aí nos assistindo? O que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Bom, pelo rumo da conversa, por tudo que a gente já conversou aqui hoje, é ter esse cuidado, ter essa seriedade, né? Porque tu está trabalhando com dinheiro no condomínio, de várias pessoas, cuidar de quem tu está contratando hoje com essa ferramenta aí da Casa do Síndico, uma ferramenta importante porque escolhe esses prestadores de serviços que tem esse filtro que o Raider comentou, e esse filtro não é fácil de ter, não é fácil de tu se encaixar dentro dele, só que é possível. Sim. É isso que a gente procura ser o melhor prestador de serviço para que tenha também a satisfação pessoal, né? Tu está entregando um produto bom, está entregando um serviço de qualidade, porque a empresa fecha se ela não tiver referência. A referência hoje quem dá é o síndico, então se trabalha para isso. Esse é o ponto principal. Para mim, a minha maior satisfação é o síndico falar, não, contrata a seta porque a seta faz dessa forma, a seta faz certo. Isso para mim, eu ganhei meu dia. Isso vale mais do que dinheiro. Vale muito mais. E esse cuidado que a gente quer ter, e para o síndico que está assistindo, é isso que tem que procurar, né? Empresas sérias, nesse sentido. Acho que essa é a mensagem. Então, minha mensagem ela vai mais para as empresas, né? Porque uma coisa que mudou na minha vida, quando eu era empreiteiro, eu tive tudo quanto é tipo de problema que você possa imaginar. Tanto é que as boas ideias, elas vêm, né, dos problemas, né? E foi a virada de chave, foi quando eu aprendi a dizer não, né? Porque eu era um empreiteiro e o cara, pinta aqui, aí, o orçamento é 50 mil. Você não faz por 30? Faço. Você não faço, entendeu? E aí, aquilo lá ia consumindo a minha empresa e eu não conseguia fazer. Por quê? Porque é matemática, né? Ninguém quer saber, ninguém vai dar dinheiro para você terminar, né? Então, as empresas, elas têm que se qualificarem, né? E também, quando ela se deparar com um síndico que realmente aquilo ali não dá para ele fazer, ele tem que ter essa posição de dizer não, né? Porque o mercado ele vai afunilando quando o síndico realmente ele bate de frente com a empresa que sabe o que está falando, né? Porque muitas vezes hoje cansei de deixar agora muitas obras aí de dar garantia e o síndico preferiu fazer direto com a empresa, porque eu disse não, porque se eu for lá e não, tudo bem, vou fazer para você e eu sei que vai dar errado, a hora de estourar é eu que vou ter que pagar o pato e é eu que não presto, então tem que ser tudo correto. E outra, eu costumo dizer que o síndico ele vem para casa do síndico, ele vem pelo amor ou vem pela dor, entendeu? Então isso faz com que o síndico ele comece a ficar consciente que realmente a empresa tem que ganhar dinheiro e tal, mas é aquilo que eu falei, a empresa ela que barra o negócio, né? Então ela pode fazer várias negociações, né? Pode fazer várias coisas, mas ela tem que ganhar dinheiro, porque a gente vai cobrar equipamento, a gente vai cobrar qualidade, e se ele não tiver dinheiro, daqui a pouco ele se vê numa situação que ele tem que abandonar mesmo e ir embora. Quando ele abandona, eu que tenho que assumir o negócio. Se ele tiver um problema, esse problema vai ser meu e eu não quero. Então, parte muito da empresa também, porque o síndico ele tem, aquilo que eu falei no começo, ele tem várias empresas, ele pode pintar o prédio por 10 mil, um prédio de 50, ele pinta por 10, porque tem um maluco que vai lá fazer, só que não vai ser entregue, né? Então, quem tem que realmente regular é a empresa para saber dizer não e só pegar serviço que realmente ele vai ganhar dinheiro e vai crescer. Tá? Então, eu acho que é isso. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um bordão aqui. Qualidade, né? Preço bom e tranquilidade. Preço justo, né? Então tá, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês, né? O Raider, obrigado, São José, hoje por estar aqui conosco. Muito obrigado, Raider, pela colaboração. Deles também, da cidade de Itajaí, né? Deles, sempre nosso parceiro aí, né? De caminhada aí. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aí. Tá ok? Obrigado. Obrigado a vocês aí também, que ficaram conosco até o final do vídeo. Que vocês possam compartilhar esse vídeo também
né? Deixa um like ali, certo? E possam estar junto com a gente aí, tá ok? Muito obrigado.